Olá, obrigado por escolher este vídeo para assistir. Hoje vamos tratar de um assunto que sempre aparece por aí, a construção do terceiro templo em Jerusalém. Pois bem, sabemos que o local conhecido como a Esplanada dos Templos ou Monte Moriá, no centro de Jerusalém, abriga hoje a mesquita de Al-Aqsa, aquela de teto mais escuro, e a construção conhecida como Domo da Rocha ou Cúpula Dourada. A mesquita de Al-Aqsa, ou a Distante, é a terceira mais sagrada do Islã, depois da grande mesquita de Meca e da mesquita do Profeta, em Medina, na Arábia Saudita. Segundo o Islã, Maomé teria viajado à noite em sua montaria da Arábia para Jerusalém, voando de forma sobrenatural e pousando exatamente no local da mesquita de Al-Aqsa. Já a Cúpula Dourada representa o local que abriga a pedra onde Abraão teria amarrado Isaque para sacrificá-lo, conforme mostrado em Gênesis. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Sabemos que Deus queria apenas testar a fé de Abraão e não permitiu que ele sacrificasse seu filho Isaque, conforme os próximos versos mostram. Mas os árabes dizem que Abraão teria tentado sacrificar não Isaque, mas Ismael nessa pedra, e por isso seria muito importante para eles também. Aliás, dali dizem também que Maomé teria subido ao céu para receber de Alá seus ensinamentos para passar aos fiéis. Mais de 1000 anos depois de Abraão, o rei Davi conquista Jerusalém da mão dos jebuseus, que habitavam em uma fortaleza impenetrável, com altos muros, e a chamou de Cidade de Davi. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Mas havia um jebuseu chamado Araúna, ou Ornã em outras versões, que possuía uma eira, um lugar de debulhar o trigo, justamente ali no Monte Moriá. Certa ocasião, houve uma praga na região e o anjo do Senhor falou a Davi para construir um altar na eira de Araúna, porque com sacrifícios ali realizados, a praga terminaria. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Ou seja, mesmo tendo conquistado Jerusalém, Davi fez questão de comprar o terreno de Araúna. E assim, esse foi um título de propriedade do que hoje se conhece como a Esplanada dos Templos ou Monte Moriá. Então disse Davi: Esse é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ali então ficou sendo o local da construção do primeiro templo para Deus. Mas sabemos que seu filho Salomão foi o escolhido para a construção do templo, porque Davi havia derramado muito sangue em batalhas. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o jebuseu, local providenciado por Davi. Ele começou a construir no 2º dia do 2º mês do 4º ano de seu reinado. Foi uma obra grandiosa, com perto de 200.000 trabalhadores utilizados. E mesmo com tantos trabalhadores, demorou 7 anos para ser construído. Mas foi destruído em 586 a.C., após o cerco babilônico a Jerusalém.
iniciando os 70 anos de exílio dos judeus na Babilônia. Porém, em 516 a.C., o exílio termina e Zorobabel, junto com Esdras, retornam a Jerusalém e dão início à construção do segundo templo, desta vez bem mais modesto que o primeiro. Séculos mais tarde, já com a dominação por parte do Império Romano, Herodes o Grande, em 20 a.C., resolve melhorar e expandir o templo, duplicando seu tamanho para agradar aos judeus. Mas esse templo foi destruído em 70 d.C., pelo exército do general romano Tito, após uma revolta judaica. O local ficou em ruínas até o ano 638 d.C., quando os islâmicos conquistam Jerusalém e constroem a mesquita de Al-Aqsa e a cúpula dourada. Sabemos que o terceiro templo tem que ser construído naquele local, pois o profeta Daniel escreve que o anticristo acabará com os sacrifícios e as ofertas, que só podem ser feitos no templo. Assim, tem que ser construído. Com muitos, ele, o anticristo, fará uma aliança que durará uma semana, aqui no caso 7 anos. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Mas enfim, se o terceiro templo deverá ser construído, seria realmente no mesmo local onde está o domo da rocha? Os judeus dizem que essa rocha estaria no lugar do Santo dos Santos, o ponto mais sagrado do templo. Porém, existe uma situação que parecem não perceber. Naquela época, quando o templo foi construído, havia uma porta de entrada na muralha oriental, em frente ao Monte das Oliveiras, que dava acesso direto ao templo. Uma pessoa, olhando a partir do Monte das Oliveiras, veria diretamente o templo a partir dessa porta. Hoje, essa porta é conhecida como Porta Dourada, porque o sultão Solimani resolveu fechá-la, pois conhecia uma profecia dizendo que o Salvador, o Libertador, o Messias judeu, entraria por ela para salvar o seu povo. Essa porta existe até hoje na muralha. A questão é que esta porta não está alinhada diretamente com o domo da rocha. Ou seja, a partir de um observador localizado no Monte das Oliveiras, o terceiro templo deveria se situar mais à direita do domo da rocha, alinhado com a Porta Dourada. Logo, para a reconstrução do templo, não será necessário nem tocar no domo da rocha. Hoje, o Instituto do Templo possui praticamente todos os utensílios prontos para quando o templo for reconstruído, e os sacerdotes e levitas estão sendo treinados para o cerimonial no templo. Alguns afirmam que levaria apenas 6 meses para construir o templo assim que for possível. Ele deverá ser construído a partir do acordo de paz de 7 anos que o líder mundial, o anticristo, fará com Israel e muitas nações em volta, conforme profetiza Daniel no capítulo 9. Finalizando, é interessante saber que já está tudo pronto. Só falta a ordem do início da construção, que os judeus dizem será dada pelo Messias que virá. E sabemos que se trata do anticristo. Eles se enganarão, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, o dia da volta de Jesus, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. No caso, o Espírito Santo que está dentro da igreja fiel. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, o povo não creu na verdade quando Jesus veio, mas crerá no engano,
quando o Anticristo se passar pelo Messias, o Salvador da Terra. E provavelmente ele revelará aos judeus uma forma de construir o terceiro templo sem danificar outras construções islâmicas, como por exemplo, mostrando que se trata de outro local, como pudemos ver aqui. Espero que todos tenham gostado deste vídeo. Obrigado por assisti-lo e até o próximo.